Bom dia! Está começando mais um Pod 7. Ótima segunda-feira, a semana está só começando. Eu quero já falar para você que nós estamos com convidados muito especiais aqui. Mas antes, olha, compartilhe, faça um comentário, se inscreva no nosso canal. Olha, que Deus te abençoe muito. Eu estou aqui hoje com dois amigos, duas pessoas super especiais, antenadas. Olha, tem muita coisa pra gente conversar aqui. Eu tô com o Marcelo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Leite. Bom dia, Bispo. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Olha, o prazer é todo meu. Trazer vocês aqui é uma realização. Ronan, bom dia, cara. Vai bombar esse podcast. Vai. Só do Ronan tá aqui. Rapaz. Sucesso. Obrigado, Bispo, pelo convite. Uma honra estar aqui. Nós vamos falar muita coisa boa aqui, mas vamos lá. Eu vou fazer diferente. Eu vou fazer com que a minha equipe falar, ele muda tudo e deixa a gente aqui de cabelo em pé. Marcelo, eu vou deixar você falar um pouquinho de você para o nosso público. Pô, é meio esquisito sempre falar da gente mesmo, né? Mas pegando a linha da conversa que a gente vai ter aqui hoje e até da história que eu tenho com o Ronan também, vou falar mais da parte artística e criativa, né? Eu sempre estive envolvido com música, eu participei de algumas bandas seculares em Volta Redonda e aí quando eu estava com 18 anos, voltei para a igreja e a gente fundou a banda Átrio, que, né, por muito tempo participou de muitos eventos na região toda. O Ronan não gosta de falar disso não, mas ele tocou com a gente também. E depois de um tempo, compus uma música que ficou muito conhecida, né, que é a música Sonhos de Deus, tocou no Brasil todo. E comecei depois a me envolver com parte de produção, vídeo, fotografia. Inclusive fiz as fotos do CD do Kleber Lucas, que ganhou o Grammy, né? Olha! Uma parada bacana. Eu não tenho nada a ver com o Grammy não, mas meu nome tá lá. Eita! Fiz parte. E depois mudei para os Estados Unidos, fiquei 9 anos lá, né? Primeiro em Orlando, depois em Las Vegas. E sempre envolvido, né? Com música, sempre envolvido com a área artística. Legal. O nosso tema de hoje é música e criatividade. Por isso, nada melhor do que vocês aqui, né? Ronan, conta um pouquinho sua história antes da gente começar aqui, desvendar os temas aqui. Não, eu gosto de falar um pouquinho da banda Átrio, sim. Fez parte da minha história. Mentira, pecado. Passando por mentira, né? Mas assim como o Marcelo, desde novo, trabalhei com música, né? Meu pai me colocou no conservatório de música, bem novinho, né? Me incentivando ali a crescer na parte musical. E eu fui crescendo, estudando, tendo oportunidades incríveis de participar de cenários da música. A igreja me ajudou muito, né? Então, a partir do momento que eu conectei essa parte de estudos, né, junto com a igreja, eu comecei a potencializar a minha parte musical, né? Hoje eu sou produtor musical e coordeno um time de música grande da minha igreja, faço trabalhos também seculares, tenho minha produtora, tenho estúdio, então a gente trabalha com isso aí. Tem experiência internacional também? Sim. Não como o Marcelo, né, morar lá há muito tempo, mas eu dei minhas fugidinhas. Isso é importante. Não, gente, vamos lá, vamos começar a bater um papo. Eu tenho uma primeira pergunta para vocês. Qual a viagem mais inspiradora que vocês fizeram? Vamos lá, quem vai responder primeiro? Vamos lá, Marcelo. Eu posso começar com essa aí. Eu acho que assim, viagem e música tem muito a ver, né? Às vezes você vai para um local e ali, de repente, você tem uma inspiração, né? E no caso, a gente que é envolvido com música gospel, Deus fala contigo de alguma forma, né? É interessante, a viagem mais inspiradora que eu tive, eu acabei não escrevendo música através dela, mas foi para um lugar chamado Mammoth Lakes, na Califórnia, que eu fui sozinho para lá acampar. Fiquei lá quatro dias e o lugar é maravilhoso. Quem tiver oportunidade de dar um Google aí, é lindo. Repete o nome aí pra galera. Mammoth Lakes. Eita, aí, ó. De mamute, né? A palavra em inglês para mamute. E lá eles têm, né, um esqueleto de um mamute que eles encontraram na região lá. Então é um lugar muito bacana. E eu passei esse tempo lá sozinho, orando muito e realmente tendo a oportunidade de refletir ministério, refletir vida. E Deus falou muito comigo lá na área criativa também, né? Não saiu música de lá, mas foi um tempo que eu estava só eu, né?
e Deus, e ali eu senti Deus falando, me dando muitos projetos, né? Quando eu estava lá. Eu acredito muito que os ambientes, né? Eu acho que o ambiente, ele traz, tanto na música, tanto na criatividade, eu acho que lugares que você conhece faz toda a diferença na sua vida. Ronald, tem um lugar, tem uma experiência, um lugar especial? Tem, como inspirador? Você falou, sim, inspira, né? Tem lugares que inspiram, incentivam a criatividade, né? Eu poderia numerar vários, mas eu posso falar da América também. Marcou a minha vida, porque eu lembro que um amigo em Minas falou comigo, Ronan, eu quero produzir um CD e eu quero que você me ajude a produzir esse CD. Falei, beleza, vamos produzir. Só que ele falou assim, o meu sonho é que seja na América. Eu falei, então meu sonho também é. Passou a ser meu, né? Passou a ser meu também. Falei, aí o pai dele investiu em tudo, pagou meu visto, pagou eu lembro tudo. E eu fiquei 3 meses lá, então foi muito marcante, porque eu não falava nada de inglês, falo pouco ainda, mas eu aprendi muita coisa lá. E fiquei na casa de americanos e produzindo meu primeiro CD internacional, né? Ajudando meu amigo. Então ali marcou a minha... deu um estouro na minha criatividade a partir dali, né? Uau! E tem um lugar específico, assim, vocês, assim, já é uma outra pergunta. Onde vocês buscam inspiração, sabe? Quando você quer uma ideia, mas o que você faz? Você, por exemplo, eu quando tô com a minha cabeça um pouco, assim, pesada, cheia, eu vou correr, cara. Vou correr, vou andar, boto uma musiquinha e ali eu vou... voltando, né, a minha mente vai abrindo e eu tenho muita inspiração na hora que eu estou correndo e tal. E vocês, onde vocês, assim, de fato conseguem buscar inspiração para ideia, para música? Vamos lá, Ronan, tem aí? Eu gosto de tocar piano, né? Você começa a tocar? Começo a tocar, desde novo. Quando tinha algum problema, quando eu queria sumir, eu sentava no piano, cara, e ficava lá tocando e aquelas notas entravam em mim e vice-versa. Então, a minha fuga mesmo é a música. Eu gosto de futebol, você sabe, né? Mas a música não tem jeito. Quando eu sento no meu instrumento, é meu alívio. E ali você se sente aliviado e as ideias, quando tá bem ou quando tá também, assim, dos dois com lados. algum problema, né? Isso. Porque o mundo hoje em dia, a gente tem muitas estafas, muitos estresses, muitos compromissos. E às vezes você fala assim, caramba, eu preciso de um refrigério. Exatamente. Eu saio correndo na rua, né? O Ronan senta no piano. Isso aí. E você, Marcelo, faz o quê? Rapaz, eu tenho uma formação muito diferente do Ronan, né? O Ronan é músico, eu sou o cara que gosta de andar no meio dos músicos. Que eu nunca estudei, assim, eu toco muito mal, toco o suficiente realmente só ali para poder me ajudar a compor alguma coisa. E eu diria que tem 2 formas diferentes, né? É muito interessante. Eu não sei o Ronan, mas eu tenho muita dificuldade em parar e falar assim, eu vou escrever agora. Tamo junto. E geralmente, assim, já aconteceu de eu acordar e eu tive um sonho. Tive um sonho com uma melodia, tive um sonho com uma letra. Ou às vezes eu tô indo para algum lugar e de repente vem aquela melodia, vem uma letra. Às vezes vem a letra inteira, às vezes vem só um pedacinho, vem só um refrão. Então, com música, comigo, geralmente é assim, é uma coisa que vem espontaneamente, entendeu? O Espírito Santo vem, fala ali, isso parece que sopra no meu ouvido, e muitas vezes foi dormindo, acordei e tinha a música dos sonhos mesmo, é uma música, ela vem meio assim, eu acordei e já comecei a escrever e faltava muito pouquinho. Tem que escrever na hora, senão pode ser que depois... Você perde. Achei que fosse só comigo. Não, porque você escreve onde tiver, se não tiver o celular, você escreve um pedaço de papel. Hoje você grava, mas se não tiver com o celular perto, escreve onde der para escrever. Tem uma história interessante, tem um compositor, na verdade ele é porto-riquenho, naturalizado americano, chamado Lin-Manuel Miranda, que foi o cara que escreveu, você pegar o currículo dele, a maioria das trilhas da Disney ele que escreveu. Recentes, né? E ele escreveu também o musical Hamilton, que foi uma febre nos Estados Unidos uns 3 anos atrás, 4 anos atrás. Todo mundo cantava esse negócio. E o Hamilton, ele chegou a apresentar isso na Casa Branca, né? Na época quando era um projeto ainda, ele apresentou para o Obama. E uma das músicas mais conhecidas desse projeto do Hamilton, ele estava indo para a festa na casa de um amigo dele, estava no metrô e de repente a música veio. Ele ficou tentando trabalhar aquela música ali um tempão
E do nada, ele no metrô, indo pra uma festa, não lembro se era festa de aniversário, o que era, de repente veio o refrão na cabeça dele, ele já parou, começou a gravar, fazer a anotação. Então música tem muito disso. Às vezes, tem gente que consegue, né? Eu vou parar, vou escrever uma música. No meu caso não é muito assim. Não, o meu é igual ao seu. Agora, tem o outro lado da criatividade, né? Porque às vezes quando a gente está envolvido em projetos que não são necessariamente música, aí para mim já é um pouco diferente. Às vezes eu escuto bastante do que vai ser o projeto e tal, e às vezes eu paro um tempinho e deixo aquilo meio que digerir, né? E aí também vem, mas aí ali eu já tenho uma informação, né? Eu já tenho um projeto ou um desafio, né, para poder trabalhar, que precisa de um lado criativo para poder achar uma solução. Tem a ver com o nome, por exemplo, se der um nome para um projeto, vamos lá, Podset, você tem que criar, é melhor ter o título do projeto e você criar em cima dele ou não? Não necessariamente não, porque pode ser quando você falando de música, né? De música, de projeto. Então, vamos supor, você vai criar alguém te dá uma tarefa de você criar A Touch, por exemplo. Um evento. Se você tem já um nome, você segue ou não tem... Se tiver, é legal. Você parte de um ponto, né? Agora, a criatividade, ela não precisa disso. Ela vem, né? Ainda mais a gente que acredita no Espírito Santo, ela é como um insight, né? Ela aparece e aí dali você vai criando, a árvore vai crescendo e aparece. Mas necessariamente partir de um ponto, não. Se tiver, maravilha. Porque às vezes vem de uma necessidade, né? Quando a gente está falando por isso que eu separei um pouco as duas coisas, porque quando a gente está falando, às vezes você tem uma festa, né, um evento para você criar, aí você tem ali um desafio, né? Não tem palco suficiente para tudo que tem que acontecer. E aí a gente, mas se a gente fizer assim, aí que vem o lado criativo, né? Exatamente. Você começa a pensar, se a gente mudar um pouquinho aqui, mudar um pouquinho ali, a gente consegue adaptar isso, consegue encaixar aquilo. Então, existe esse lado criativo quando você está solucionando uma demanda, né? Que também acontece muito. Legal, na verdade vocês que estão nos assistindo estão tendo uma aula, né? Porque o Ronan é um grande músico, um grande compositor, um cara que tem lidera muitas pessoas na área da música, ali no Projeto Vida, conduz ali o Ministério do Louvor, e o Marcelo é um presente que Deus nos deu, voltou dos Estados Unidos e hoje cuida de toda a nossa mídia da igreja, tudo que passa ali na mídia, telão, vídeo, conexão com o palco, festa agora, final do mês, tudo passa pelo Marcelo, e tem que ter muita criatividade para fazer essa junção. O pessoal que está nos assistindo, só para eles entenderem por que a gente está falando aqui de música e de criatividade, porque tem tudo a ver uma coisa com a outra. Eu tenho 2 músicos, mas 2 pessoas muito criativas aqui. Então, na sua empresa, na sua igreja, no seu trabalho, todo mundo precisa de música, né? Sim. A música faz a gente melhorar o dia, pensar diferente, evoluir, né? E todo mundo precisa de criatividade, porque uma ideia pode mudar tudo, né? Com certeza. Exatamente. E essa questão de uma ideia mudar tudo, vocês concordam que a ideia é uma chave? De repente ela vem e mudou tudo? A gente está falando aqui para empresários, para empreendedores, para donas de casa, para pessoas de igreja, para pessoas que são de outra religião. Você acha que quando a gente tem algum problema com alguma coisa e de repente uma ideia pode solucionar todos os nossos problemas? O que vocês acham? Assim, essa ideia vem. As ideias vêm tudo de Deus, né? As ideias vêm do alto. E aí? Eu gostei de uma frase que o Marcelo falou rapidamente aqui, que geralmente vem numa crise, né? Quando você tem que resolver alguma coisa, vem uma grande ideia. Eu lembro de uma situação que foi comigo que aconteceu isso, né? Quando começou a pandemia, fechou tudo, né? E a gente teve que ficar em casa, e a gente que trabalha com música sempre viajava, sempre tinha uns trabalhos extras. E eu lembro ali que eu tive que me reinventar. E ali veio uma grande ideia que hoje está se tomando uma proporção muito legal, né? Que é a questão de ter o mesmo trabalho que eu fazia presencial, só que online. Então, como a gente está falando aqui para empresários e para outros nichos, isso que você falou é muito importante, porque geralmente numa crise, num momento de turbulência, essa ideia ela pode virar um grande projeto. Legal. Tem uma história que é muito interessante, né? E eu acho que tem tudo a ver com criatividade.
eu não estava lá, então eu estou só reproduzindo a história, né? Mas dizem que a TAM, muitos anos atrás, ela tinha um problema porque todos os voos dela eram embarcados pelo chão, né? Igual lá em Porto Seguro, né? Você sobe e desce pelo chão, você não tem aquele barco por cima. E sempre que chovia era uma beleza, né? Porque o pessoal chegava com o sapato molhado e tal. E eles estavam numa reunião tentando resolver esse problema. E aí o que a história conta é que a menina do cafezinho virou e falou assim: por que você não coloca um tapete para o pessoal poder chegar no avião? E ela teve um insight, né, de criatividade. Uma ideia que mudou tudo. Uma ideia que mudou tudo. E aí eles na reunião falaram assim: não, essa ideia é ótima, vamos inclusive colocar um tapete vermelho. Então eles transformaram um problema num diferencial. Sim. Né, baseado numa criatividade que Deus deu naquele momento para aquela moça que estava servindo alguém que café. Não era uma pessoa que tomava as decisões, né? Porque a ideia é assim, né? Exatamente. É um olhar diferenciado resolve tudo, né? Gente, ó, é ouro que vocês estão recebendo aqui nessa manhã. Olha, gente, eu tenho uma pergunta aqui, que é aquela pergunta que todo mundo gosta de fazer, todo mundo quer uma resposta. As respostas nem sempre são iguais e nem sempre são aquelas que a gente quer ouvir, tá bom? Mas a música tem diferença secular e gospel? Tem alguma diferença? Pode ouvir secular? Vamos lá, vamos deixar os pastores, os dois são pastores, tá, gente? Então vou deixar os pastores falar pra vocês o que a gente pode ouvir. Esse corte vai dar bom, hein? Eu não sei o que você pensa, cara, mas eu acho que esse tipo de pergunta assim tinha que começar com a opinião do bispo. Não, o que vocês falarem eu vou fazer, tô dentro. Vamos lá. Não, eu não sei o que o Ronan pensa a respeito disso, mas eu tenho o entendimento seguinte: Deus, ele criou todas as coisas. Deus, ele criou todos os campos harmônicos, ele criou todas as notas, ele criou todas as melodias, todas as harmonias, todos os ritmos. A grande diferença está na letra, né? Aquilo que você está cantando ali na hora que você está cantando. Eu costumo dizer o seguinte: eu não tenho problema, e lá nos Estados Unidos também isso faz parte um pouco da cultura, né? Eu não tenho problema nenhum com música secular, essa distinção entre música secular e música gospel. Mas eu observo a letra. Tem letras que a letra simplesmente ela não canta algo que me edifica. E com edifica, eu vou até fazer abrir um aspas aqui. Você pode ter uma letra que edifica o teu casamento. Você pode ter uma letra que edifica o teu relacionamento com seus filhos. Você pode ter uma letra que edifica o seu relacionamento com seus pais, com roupa seus nova para Dia dos Namorados? Opa, aí. Então, assim, a gente às vezes tem essa questão, mas não edifica. A letra não necessariamente tem que ser uma letra gospel, ela pode edificar áreas da sua vida que, inclusive, a Bíblia diz que a gente tem que cuidar. Então, o meu filtro é esse. O meu filtro, o que a letra está dizendo? Legal. É uma letra que edifica a minha vida em alguma área, né? Então, isso é legal. Sua resposta é muito boa, né? Porque tem que edificar, tudo na vida tem que edificar. E aí, Ronan? Bom, essa pergunta é uma pergunta muito madura e eu gosto muito de responder ela, porque eu ando com músicos, né? E muita gente me pergunta, né? A gente, quando pensa na música mesmo, a harmonia, melodia, né, e ritmo, são os três fundamentos da música, que ela sobrevive disso, a gente vê que não tem nenhuma diferença entre música secular e música gospel, né? Que é o tema, né? Qual a diferença? Não tem nenhuma. Agora, quando você vê pela questão do compositor, aí a gente faz uma pergunta polêmica. Eu estou compondo para quem? Legal. Qual é a minha inspiração? Então, eu gostei do que o Marcelo falou da questão da letra, que entra dentro dessa pergunta. Qual é a minha inspiração? E aí a gente começa a identificar o que é uma música secular, não propriamente do ritmo, porque tem ritmos que a gente toca em qualquer lugar, em qualquer momento, porém, para quem eu estou escrevendo essa música? Aí entra no que o pastor Marcelo falou. Poxa, se essa letra foi escrita para edificar um casamento, poxa, eu vou colocar ela o dia inteiro na minha casa. Agora, se atrapalha a minha vida conjugal, aquilo que é lícito, tudo é lícito, mas então é uma pergunta madura. Então vai muito de maturidade, porque eu escuto música secular. Só que tem músicas que eu não coloco pro meu filho ouvir, né? Tem igual o Marcelo falou, tem uma letra que, poxa, não cabe. Mas respondendo, essa divisão ela foi feita há muito tempo atrás. O
que é secular, o que é gospel, né? Gospel é o nome que se dá à música que é tocada dentro das igrejas, que são inspiração em Deus. Secular são as músicas que são inspiradas às vezes numa mulher, inspiradas às vezes numa praia, inspiradas às vezes numa cidade, uma viagem, que não tem problema nenhum em você escutar, depende daquilo que está sendo legal. Não, então, gerido. foi legal. A resposta de vocês, ela responde a que as pessoas têm essa dúvida, né? Se pode. Eu acho que é muito julgamento, né? Eu acho que é muito julgamento, polêmica, muita polêmica, né? Então aí, você que gosta aí no Dia dos Namorados, né? Mês que vem, Dia dos Namorados, ouviu Roupa Nova, os pastores aqui, se a letra é boa, eles Não autorizaram. tem problema nenhum. Não tem, não. Se você gosta do Bon Jovi, assim, Opa, como eu, aí é da sua época, da nossa aí. Então, você gosta do... E as letras são letras que edificam, né? Sim. Quando começa as guitarras, já treme, né? Então, obrigado, Deus, que os pastores autorizaram aqui. Eu acho que foi bom demais. E tá vendo? Nem tudo é como as pessoas falam, né? Eu acho que a gente tem que ter muita maturidade, muita sabedoria, né? Como você falou, tudo nos é lícito, mas nem todas as coisas nos convêm. Eu tenho que fazer o crivo, eu tenho que fazer a seleção, a escolha, né? Tem muita música que não está no meio gospel que edifica. Com certeza. Tem muito espetáculo que dá pra gente assistir e falar, cara, isso aí é lindo que esses caras fizeram. Como que esses caras fizeram essa iluminação? Vamos procurar aprender, porque tem coisas que dá pra gente aprender também. Não é verdade? Com certeza. Já que a gente está polemizando o negócio aí, Bora. Eu diria até o seguinte, às vezes a gente tem que filtrar até a letra das músicas gospel. Exato. Aí você tá entrando. E aí, vamos continuar então disso, vamos? Já que o Marcelo puxou. Fala aí, Aí não tem mais gospel. Por que você falou isso? Porque às vezes, de vez em quando eu paro para ler algumas letras e falo assim, gente, esse aqui não está muito pregando Jesus não, esse aqui também no Velho Testamento. Eita, é verdade. Eu acho que é isso aí, eu acho que vai da sabedoria, né? Até porque hoje a gente tem que ser sábio em tudo que faz, né? Sim. E antes da gente julgar alguém, a gente tem que olhar pra gente, né? As músicas de exaltação a Deus, elas são bem mais congregacionais, né? Então você consegue, numa igreja, você consegue cantar o mesmo refrão, exaltando a Deus. Então tem essas músicas que o Marcelo citou, que geralmente são algumas músicas que a pessoa escreveu para ela mesma, que pode ter sido uma experiência dela com Deus também, mas tem que tomar cuidado com o que escreve, né? Eita, ó. Pode secular e pode gospel, é música, aquilo que faz bem para você, Música tem uma boa. letra boa, é música boa, melodia boa e te edifica, tá valendo. Tá valendo. Tá valendo. Então vamos lá. Qual aí, eu tenho aqui uma última pergunta antes da gente entrar no Superpoder. Qual o maior desafio para vocês na música e na criação? O que às vezes empedra? Eu não sei se em pedra, mas eu acho que é um desafio e o Ronan ele consegue gerenciar isso muito bem. Quando você está trabalhando em grupo, você tem que entender que você está trabalhando com 5, 6, 8, 10, 15 pessoas, que cada um deles tem a sua veia criativa. Cada um deles vai expressar a sua criatividade de uma forma. E você gerenciar isso tudo de uma forma que realmente você pega o melhor que cada um tem ali, sem que ninguém se sinta menosprezado ou não utilizado num projeto que você está fazendo. Acho que para a gente que trabalha com equipes, esse é um grande desafio. Só que é um desafio que vem, é um processo, né? Você treinar as pessoas, fazer com que elas sejam maduras, né, naquilo ali. Mas é um dos desafios, talvez um dos maiores, para quem é liderança e trabalha com o Ministério de Criatividade. Você não permitir que tudo saia só de você, que você seja a única fonte criativa, entendeu? E usar ao máximo a criatividade coletiva da sua equipe. Muito boa a sua resposta, porque eu acho que equipe é tudo, né? E talvez sim, não seja só na criação e na música, talvez em tudo na vida que você vai fazer, talvez o maior desafio seja ter uma equipe coesa. Para você também, Ronan, claro que é o desafio que você vai falar aí, mas eu quero pegar o gancho do Marcelo e fazer uma pergunta para você dentro
porque trabalhar diretamente com músicos e caras que são bons, vocais bons, pessoas que são musicistas bons em vários instrumentos e tem um pouquinho de alma, todo mundo tem um pouquinho de vaidade, um pouquinho de alma, por mais que a gente lute contra, dentro da música, eu acredito que ainda tem um pouquinho, e aí talvez tenha um pouquinho mais de dificuldade. Fala só um pouquinho pra mim aí, sem se comprometer, sem Pode citar citar nós, não? Poxa sem vida. citar nome, sem se comprometer. Não, mas o artista, ele já tem ele já vem com esse negócio dentro dele, né? De querer estar, querer ser, querer aparecer. Isso é normal, isso não é do artista. Então, geralmente, um líder de uma banda, né? O Marcelo falou que eu não gosto de falar da Mandato, mas eu aprendi muito com a Mandato, porque ele era o meu líder. Então, ele tinha essa sabedoria de saber lidar, extrair o melhor de cada um, né? E cada um ali tinha sua veia artística, né? Eu sou o melhor, eu faço isso, é desse jeito. Então, o mais difícil hoje é realmente você extrair o melhor das pessoas e fazer com que elas joguem junto. Né? Porque, como você falou, um time é de extrema importância hoje. Todo mundo precisa de uma equipe. Ninguém faz nada sozinho, por mais que seja bom. Ele vai cansar uma hora. A criatividade vai esgotar. Então, a gente precisa entender que cada um, o cara do meu lado, ele tem uma coisa que eu não tenho. E não seria bom se eu aproveitasse o que ele sabe e eu não tentar fazer o que ele sabe? Então, as pessoas precisam entender que a música é igual um time de futebol, né? São 11 jogadores. Às vezes o artilheiro vai fazer o gol e ele vai sair na foto, mas se alguém não passasse a bola para ele, talvez ele não faria o gol. Então todos são importantes. Então esse é o meu maior desafio, tentar ser esse técnico. Uau, que olhe o time e tem ali o zagueiro, o goleiro, que são peças fundamentais, tem o artilheiro que aparece mais, mas eu fazer o time jogar. Então, se reinventar. Você é o técnico ou é o camisa 10 que fica deixando os outros na cara do gol? Então, eu ensino isso para eles também. Geralmente, o camisa 10, ele às vezes não é o cara do time. Então, geralmente, tem ocasiões que às vezes, vamos ser sinceros, né? O cantor não é o cara do time. Então, às vezes, o tecladista que está ali atrás, que ninguém cita o nome dele, está lá segurando tudo, falando no microfone. Então, fazendo a direção musical. Fazendo a direção musical. Então, a gente tem essa tendência, né, de olhar sempre quem está na foto. E, às vezes, não é. É o mistério do backstage. O Marcelo pode falar mais sobre backstage, né? Sobre criatividade, né? Mas isso aí nos Estados Unidos é muito comum essa figura do diretor musical, né? E é engraçado que lá, assim, esse cara muitas vezes é que determina, por exemplo, se a música se vai repetir uma ponte, se vai fazer falando um pouquinho mais tecnicamente aqui, né? Se vai ter uma inversão que não foi feita na música inteira, mas vai fazer só naquele momento ali. E às vezes o pessoal que está, né, na igreja não faz a menor ideia do que está acontecendo, né? Que às vezes você está tocando ali e tem um cara no seu ouvido. Vamos fazer essa inversão na próxima passagem e tal, e conta 3, 2, 1 agora e tal. Tem um cara ali por trás que na verdade é o cara que está servindo todo mundo, né? É o cara que está passando a bola para todo mundo, pelo coletivo, né? Para que o coletivo consiga alcançar o resultado. E assim, eu falei esses dias, acho que foi num vídeo também, de que a maior dificuldade dos líderes é liderar, porque eles têm a sensação de que liderar é mandar. Né? E não é mandar. Né? O maior exemplo de liderança para mim é Jesus. O maior é aquele que serve. É isso aí. Então, se o líder aprender a servir, a equipe vai ser espelho dele. Isso aí. Então, muitos times de música espalhados pelo Brasil aí, de nome, renome, tem um monte de gente, mas não tem um backstage saudável. Por quê? Porque o líder quer mandar. Então, se ele aprender a servir, quem está com ele, meu irmão, vai fazer igualzinho. Isso aí, tem que fazer como Jesus fazia. Exatamente. Ele era o exemplo a ser seguido. Exatamente. Se a gente for o exemplo a ser seguido na música, na criatividade, na vida, Exatamente. a gente vai fluir mais. Gente, olha, o papo tá bom demais, tá bom demais. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo tá amando, né? Mas eu tenho a nossa última pergunta. Aqui a gente sempre termina com um papo de super-herói. Sempre eu tô com alguma camisa de herói no dia das entrevistas, né?
Eu acredito que na música e na criatividade, para conduzir a área que vocês conduzem, tem que ter um superpoder na vida. Sabe, a vida está tão difícil, ela está tão corrida, né? A gente não tem tempo de nada. Se a gente não colocar algumas coisas em prioridade, a gente parece que acorda já devendo, né? A gente já acorda devendo um monte de gente, né? E deve... Já tem um leãozinho novo. Já está devendo. Mas eu acredito que para a gente viver, a gente, em vários momentos, a gente precisa ser um super-herói. Eu acho que a gente, hoje, tem que ser super-herói. E a pergunta é, Marcelo, qual é o seu superpoder? Rapaz, isso é um negócio interessante, né? Eu acho que hoje, e eu aprendi isso muito nos últimos 4 anos, até por causa de tudo que aconteceu, né? Tudo que a gente vivenciou, todo mundo, né? Eu acho que o superpoder que talvez não fosse o meu superpoder há alguns anos atrás, mas acabou virando, hoje é a flexibilidade. Tá preparado para saber que as coisas que são hoje do jeito que elas são, amanhã pode tudo mudar e a gente precisar mexer, né? E tá preparado psicologicamente para não ficar casado com uma ideia, né? Não ficar casado com um modelo. Então eu diria que você falou uma palavra só, já bagunçou, né? Não, você falou flexibilidade, flexível. Caramba, foi muito bom, porque flexibilidade é equilíbrio, né? E no mundo atual, quem tem equilíbrio vence. E quem não tem, fica para trás, porque o mundo muda muito rápido, e se a gente não entender as mudanças, a gente vai gerando crise, né? E hoje em dia a crise que mais tem é síndrome do pânico, depressão, porque falta equilíbrio, falta flexibilidade, né? Exatamente. Entender que um dia você está ali, outro dia você está aqui, e faz parte da vida atual que a gente está vivendo. Muito bom. Ronan, vamos lá. Qual é o seu superpoder? Olha, se fosse falar em uma palavra, seria coragem. 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 Porque ela remete para várias áreas da minha vida, né? Coragem para tomar decisão, coragem para recomeçar, coragem para decidir coisas difíceis, coragem para olhar nos olhos das pessoas, escutar às vezes uma coisa que você não quer. Coragem. Eu acho que esse é um ponto forte que eu adquiri durante a minha vida. Coragem para aprender, coragem para vencer na vida. Eu acho que coragem seria o meu superpoder. É um grande superpoder, né? Como você falou, coragem para ouvir algumas coisas, né? Eu acho que hoje em dia a pessoa vence na vida quando ela aprende a ouvir as críticas, às vezes olho no olho, absorver e não retrucar e não responder, e depois na frente os resultados falam por si. Então, quando a gente consegue ser comedido neste nível, a gente está pronto para a próxima fase da vida, que é viver de resultados, né? Gente, amei. Vocês engrandeceram esse projeto aqui chamado Pod 7. Quero agradecer muito, Marcelo. Obrigado mesmo de coração. Aceitar o nosso convite de estar aqui. Você é um cara, um amigo de longa data. Eu tenho uma aliança contigo. Quando a Júlia foi para os Estados Unidos fazer curso, você fez coisas que pai faz. Então, cara, gratidão sempre. Eu sempre falo isso para você, porque a gente tem que agradecer as pessoas. E não é de palavra, de boca, não, é sempre. Eu acho que gratidão é eterna. Verdade. Né? Então, a nossa aliança, ela aumentou nesse período aí, a minha gratidão por você. Então, obrigado por estar aqui. Ronan, cara, eu te vi, não posso falar que te vi muito pequeno, que senão vai pegar a mão, né? Vai pegar a mão. Cara, não, mas, pô, líder da Igreja da Batista, né, cara? Pô, gente, esse cara já me deu muito trabalho, mas eu não vou falar aqui não. Isso aqui daria um podcast de 20 horas, né? Não, tem que criar uma série, né? Uma série pra falar o tanto que esse cara me deu trabalho. Vamos fazer o próximo episódio. Mas olhar esse cara fluindo hoje, sabe? E o que eu fico mais feliz não é a música, porque isso era notório, mas é a multiplicação. Sim, é Deus dando um legado pastoral para ele, que é diferente, verdade. porque a música estava na cara. Agora, pastoral, só o pai na causa, né? Só. Tinha que ser algo muito de Deus. E você tem culpa nisso, né? Pra dar certo. Uma sementinha bem pequena. Não, grande. Então, você é um cara muito especial. Tem uma aliança com a tua família, tem uma aliança com o teu casamento. Amém, né? é verdade. Estava lá com vocês, presente. Tem uma aliança com você, com o Luca, com a Amanda, sabe? Com o Natan. A sua família é um presente de Deus. Amém. Tem presente para vocês, né? Aí a canequinha do Pod 7 é um oferecimento da Fria Automóveis.
tem o nome de vocês. Eu quero mandar um abraço lá pra galera da Fria Automóveis, lá pro Fred, pro Léo, a galera toda, né? Galera, gente boa demais, né? E o Marquinhos, os caras são tudo da rede do Ronan. Tudo da rede do... Os caras são, mas eles são muito 10, são amigos do coração. Cara, eu quero mandar um abraço pro Zeca, lá dos queijos Bom Jardim. O Zeca é um parceiraço meu aqui, ele também é representante do Nipaflex. Ele mandou um queijo de cada para vocês aqui. Ó, manteiga, 3 tipos de queijo. Tem provolone, tem Minas Branca, tem... E queijo é bom demais, né? Muito. E o queijo é bom, porque ele também me deu. O meu já tá lá em casa, né? O queijo é muito bom. Olha, já experimentei agora no café da manhã. Então, é um oferecimento dele, com muito carinho. Então, quando experimentar o queijo lá, manda um alô pro Zeca lá. Com certeza. O Zeca é um cara muito especial. Obrigado, Zeca. Deus abençoe você. No mais, nós vamos ficando por aqui. Não se esqueça de curtir, de comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante. Olha, compartilha com todo mundo. Deus abençoe. Beijo no coração.